A gente já está chegando aqui no horário que a gente geralmente começa as nossas sessões clínicas nacionais da Davita, né? Nosso compromisso aqui mensal, né? Geralmente, geralmente não, a gente tem mantido, né, esse horário de segunda-feira às 19 horas, com exceção quando a gente tem divergência de fusos horários, né? Então, que bom que a gente tem tido essa consistência e ter vocês aqui sempre é, dar brilho, né, à sessão. Eu acho que só tem vida aí com vocês, suas perguntas, as interações e, lógico, nossos brilhantes convidados, tá joia? Então, hoje o tema, né, a gente vai falar, né, de nefrologia além da técnica, então a importância de soft skills e para os desafios presentes no futuro dentro da nossa prática, né, em saúde de forma geral. E a gente trouxe três especialistas, né, que vão fazer uma explanação, né, o que, que é exatamente esses soft skills e por que, que é importante para a gente. E também a gente vai ter uma rodada aí de bate-papo, né, para a gente entender aplicações, né, desses termos, né. Isso vai ser importante para a gente assimilar, tá? Então, para mim, em nome também de Bruno Zawadzki, né, que é nosso diretor médico nacional e da Vida Tratamento Renal, Brasil. É uma satisfação grande apresentar nossos renomados palestrantes. Primeiro, introduzir Flávia Fonseca, que é da casa, nossa vice-presidente de Pessoas e Cultura da Davita. Ela tem como formação, né, ela é engenheira de produção pela UFRJ, tem também um MBA executivo pela COPED, do Rio de Janeiro. Olha que legal, ela foi finalista entre os 10 RHs mais admirados no Rio de Janeiro em 2024. Isso aí é um motivo de grande honra, né, para nossa Flávia, né? E além de tudo, ela é especialista no tema, né? Especialista em desenvolvimento organizacional e também inteligência emocional. Temos também o nosso ilustre convidado, o Dr. Flávio Nacou, ele que é médico do Hospital Universitário da UFRJ e também do Hospital Procardíaco. Ele é diretor científico da Associação Médica Intensiva Brasileira, a AMIB, e vai ser uma pessoa que tem uma vasta experiência, tanto de aplicação clínica quanto esse conhecimento acadêmico que a gente precisa, né, para assimilar esses termos. Então, uma satisfação grande ter o Flávio aqui com a gente. E também para brilhantar nossa discussão, a gente convidou, e eu agradeço o convite dos nossos três convidados, mas a Fernanda Saboia, ela que é coordenadora do Serviço de Psicologia dos Hospitais da Rede Dor, da Regional Zona Sul, e especialista em psicologia médica hospitalar. Ela também foi presidente, ela também foi presidente do Departamento de Psicologia da MIB, tá? E membro do Instituto Sephora de Ensino e Pesquisa. Tá joia? Vocês devem me conhecer, né? A gente já tem mais de um ano fazendo isso. Sou Marcelo Lopes, sou diretor de ensino e pesquisa. E junto comigo aqui, eu vou ser o moderador dessa discussão. Junto comigo está o Bruno Zawadzki, que é nosso diretor médico e responsável aqui, né? Que teve a visão de ter essa nossa sessão nacional. Então, Flávio, sem mais delongas, eu passo a bola para ti e para que você, né, nos ilumine sobre o tema. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Bruno, Marcelo. É um prazer dividir essa sessão com a Fernanda, que eu conheço há muito tempo, e com a Flávia, que eu estou conhecendo agora. Perfeito. Joia, Bem, Flávio. pessoal, então podemos começar, né? Vamos falar sobre Podemos. fatores humanos em saúde. Eu não tenho conflito de interesse em relação a esse tema. E eu começo contando uma rápida história. No dia 27 de março de 1977, um avião jumbo da Panam decolou de Nova York. Poucas horas depois, um jumbo da KLM decolou de Amsterdã. Os dois tinham como destino as Ilhas Canárias. Só que poucas horas da chegada dos aviões em Las Palmas, que era o destino dos dois jumbos, uma bomba explodiu no aeroporto de Las Palmas. E todos os voos foram desviados para um pequeno aeroporto na ilha vizinha de Tenerife. Então, lá chegaram o avião da Panam e o da KLM. Os dois aviões maiores ficaram estacionados na cabeceira da pista e os menores numa pista secundária.
O piloto da KLM, que estava com pressa, resolveu reabastecer o avião em Tenerife. Isso não era programado. Finalmente, o aeroporto de Las Palmas é liberado. E a torre de comando fala: KLM vá até o final da pista e faça um giro de 180 graus para aguardar o momento da decolagem. Para ganhar tempo, a torre mandou o avião da Panam seguir pela pista principal, logo atrás do avião da KLM, mas sair na saída 3, para liberar a pista para o outro avião decolar. Só que, nesse momento, uma neblina intensa desceu no aeroporto, a torre não via os aviões e um avião não via o outro avião. O avião da Panam passa direto pela saída 3 e permanece na pista. Sem saber que o avião da Panam estava na pista ainda, o comandante do KLM pede autorização para decolar. Aqui, KLM 4805, autorizada a decolagem, e a torre, ok. Depois que o avião da Panam liberar a pista. O piloto não ouviu a fala da torre e fala: KLM 4805, partindo. E a torre responde: fique stand-by até liberar a pista. Ele fala: finalmente saindo daqui. E a torre: fique em stand-by até liberar a pista. O comandante da KLM libera os freios e o engenheiro de voo, desconfiado que havia uma coisa errada, fala: então, capitão, a pista não está liberada? O comandante fala: o que foi que você disse? O comandante aumenta a velocidade do avião e, em poucos segundos, vê na sua frente o avião da Panam. Ele tentou, de maneira desesperada, passar por cima do avião da Panam, mas não consegue porque o avião estava pesado demais. Esse foi o pior desastre da aviação da história. Mais de 500 mortos, manchete em todos os jornais do planeta. A análise do cockpit mostrou que houve uma falha humana de liderança, de comunicação e de tomada de decisão. Erros: abastecimento não programado, comunicação ruim entre torre e aviões e falta de diálogo entre o comandante da KLM, copiloto e engenheiro de voo. Na realidade, pessoal, a maioria dos acidentes aéreos são decorrentes de falhas humanas. E aí surge a importância das habilidades não técnicas ou fatores humanos, que é o nosso tema de hoje. O que é habilidade não técnica? É a relação entre pessoas, equipamentos, o local de trabalho e o ambiente de trabalho. O treinamento em fatores humanos foi desenvolvido, então, em locais de alto risco, como aviação, usinas nucleares, bases militares, empresas navais, mas não na saúde. Nós sabemos que habilidades não técnicas são causa de morte em 46% dos erros médicos. E, segundo a Joint Commission, erros de comunicação são responsáveis por 65% dos eventos sentinela. Só mais recentemente, os fatores humanos têm recebido importância crescente na saúde. E nós aprendemos da aviação que o treinamento em fatores humanos é realmente importante. O treinamento para melhorar os fatores humanos foi, então, implementado em algumas empresas de saúde. E o treinamento otimiza a interação entre as pessoas com o seu ambiente de trabalho e equipamentos, melhorando a eficiência e segurança. O treinamento reduz os erros médicos. O médico pergunta: sua esterectomia foi um sucesso? Fala, a sua esterectomia foi um sucesso. E a paciente responde: mas eu vim aqui para uma amidalectomia. Nós podemos dividir os fatores humanos em 3 dimensões: a cognitiva, que inclui consciência situacional e tomar decisão; interpessoal, como comunicação, trabalho de equipe e liderança; e recursos pessoais, manejo do estresse e da fadiga. A consciência situacional é saber o que está em volta da gente,
significa coletar informação, interpretar informação e antecipar situações futuras. A consciência situacional é muito importante para a tomada de decisão. A tomada de decisão implica definir o problema, considerar opções, selecionar e implementar uma decisão. Esse é Daniel Kahneman, teórico da economia comportamental, prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele lançou o best-seller Thinking Fast and Slow. Segundo ele, existem dois sistemas de tomar decisão, o sistema 1 e o 2. O sistema 1 é rápido, baseado na intuição, no instinto, toma 95% das decisões. Está mais associado a erro. E o tipo 2, que é responsável por cerca de 5% das decisões de um dia, é o pensamento racional, que é tomado após uma análise cuidadosa de cada dúvida. A comunicação significa enviar a informação de maneira clara, incluir o contexto na troca de informações, receber a informação, sendo que a comunicação efetiva é fundamental para um cuidado de alta qualidade. Na comunicação, sempre considerar que existe o sender, o meio e o receiver. São os três componentes. Sempre considerar a comunicação não verbal. Trabalho de equipe é fundamental em saúde. As pessoas devem ter objetivo comum, papéis bem definidos, comunicação efetiva, liderança efetiva e processos de desfechos mensuráveis. Outro fator importantíssimo é liderança. O líder, ele deve usar a autoridade, manter padrões, planejar e definir prioridades e organizar cargas de trabalho e recursos. O líder é aquele que inspira, que guia. O bom líder deve ter a habilidade de delegar, inspirar e comunicar. Ele deve ser honesto, criativo e ter comprometimento. Outro parâmetro importante é o manejo do estresse, tão comum nos dias de hoje. É importante para manejar o estresse, identificar os seus sintomas, reconhecer os seus efeitos e ter estratégias para a sua prevenção. O estresse, como todos vocês sabem, pode levar ao burnout. O burnout é um esgotamento físico e mental intenso, tem cansaço excessivo físico e mental, dificuldade de concentração, insônia, sentimentos de fracasso, insegurança e sentimentos de incompetência. Muito importante também são a empatia e a resiliência. A empatia é a qualidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. Empatia na relação médico-paciente reduz os erros médicos e aumenta a satisfação do paciente. E segundo esse crítico de cinema americano, Roger Ebert, a empatia é a qualidade mais importante da civilização. Segundo William Osler, o pai da medicina moderna, o bom médico trata a doença. O excelente médico trata o paciente que tem a doença. A empatia significa entrar em ressonância com os sentimentos do outro. É importante para o médico, mas alguns médicos não desenvolveram. Empatia aos pacientes, empatia aos colegas. Resiliência é a habilidade de se adaptar à diversidade. Pouca resiliência é igual a fragilidade. A baixa resiliência pode levar ao burnout. Esse é Nassim Taleb, libanês radicado nos Estados Unidos. Ele criou o termo antifrágil. Antifrágil é a pessoa que melhora depois da crise, que fica mais forte. Assim sendo, depois da crise, nós podemos ter 3 tipos de resposta. O frágil piora com a crise. O resiliente não é afetado. E o antifrágil melhora. Nós estamos falando de fatores humanos ou habilidades não técnicas. Eu vou contar rapidamente a minha história, quando há vários anos atrás eu percebi que fatores humanos é algo importante em medicina, nos hospitais, na UTI onde eu trabalho. Eu formei um grupo de estudos
no meu hospital para estudar e discutir fatores humanos. Mas ele não decolou. No ano de 2018, eu fui ao Congresso Europeu de Terapia Intensiva, em Paris, e lá fui apresentado para uma enfermeira e uma médica, as duas da Inglaterra, e nós juntos criamos o grupo de fatores humanos. Na realidade, foi mais ou menos por um acaso. Eu fui para o Congresso com o objetivo de encontrar pessoas interessadas no grupo. E a primeira pessoa que eu procurei, uma pessoa que entende do assunto e gosta muito do assunto, que é da República Tcheca, ele não aceitou fazer o grupo, ele falou que era muito ocupado. Eu saí da reunião com ele um pouco decepcionado e entrei numa sala de aula e assisti uma aula sobre fatores humanos de uma enfermeira israelense e percebi que havia uma enfermeira inglesa que fez várias perguntas inteligentes sobre resiliência. Quando acabou a palestra, eu fui falar com essa enfermeira, me apresentei, falei que eu era médico do Brasil e gostaria de criar um grupo de fatores humanos e perguntei se ela estaria interessada. E ela falou assim, é claro, eu estou muito interessada. E ela, então, perguntou, como é que eu faço para entrar no grupo? Eu falei, é só falar comigo. E quantas pessoas já tem no grupo? Eu falei, por enquanto, só eu. Aí ela falou assim, então você é a número 1. Aí, de noite, eu fui no jantar do presidente do Congresso e fui apresentado por uma médica italiana que mora em Londres e contei para ela do grupo. Ela falou assim, eu posso entrar no grupo? Eu falei, claro. Quantas pessoas já tem no grupo? Eu falei, por enquanto, tem 2. Ela falou, você é a terceira. E nós 3 criamos o grupo em 2018. Nós temos 12 pessoas de 6 países, tem um presidente da Sociedade Turca de Terapia Intensiva, um médico da Índia, tem Portugal, Bélgica e Inglaterra. E esse grupo já publicou alguns papers, já fez alguns seminários, a gente discute assuntos por WhatsApp. E na quinta-feira, agora, daqui 3 dias, nós vamos nos apresentar num webinar da Sociedade Europeia, Fatores Humanos em Terapia Intensiva. Eu vou dar uma aula e as duas vão moderar a aula. Quinta-feira, no fim às 4 da tarde, hora da Europa, meio-dia, hora do Brasil. Os nossos objetivos desse grupo é divulgar a importância dos fatores humanos na medicina e saúde, e incluir fatores humanos no treinamento de estudantes e profissionais de saúde e nas programações científicas dos congressos. Nós já publicamos esse assunto, ICU Patient Friendly, já publicamos essa revisão, Human Factors in Critical Care Medicine, e essa revisão sobre a importância dos fatores humanos na pandemia do Covid. Nós estamos em produção, Creating a Healthy ICU Atmosphere, esse paper está pronto, já foi submetido, mas até agora ninguém nos aceitou. High Touch, Low Touch in the ICU, esse paper não está pronto, e erros cognitivos in the ICU, esse está pronto, sendo submetido na semana que vem. O grupo tem 12 membros, como eu falei, tem 9 médicos, enfermeiras e um administrador. Em conclusão, sobre a minha fala de hoje, existem evidências científicas que a falta de fatores humanos está associada com redução da qualidade e segurança do serviço de saúde. Os princípios e práticas dos fatores humanos podem auxiliar os profissionais de saúde a trabalhar em ambientes mais agradáveis, seguros e produtivos. E esse é o grupo. Muito obrigado. Excelente, Flávio. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu gostei como você passeou, né, em temas que são muito relevantes da comunicação, né? Trouxe 2 autores que eu gosto muito, que são Kahneman e o Nassim Taleb. Eu acho que eles realmente têm importância nesse cenário, né, pensamento científico, pensamento crítico e na medicina. Então, agradeço novamente por você ter aceito o convite, né, e por ter nos abrilhantado com sua aula. E eu queria chamar agora a nossa querida, e aí eu pedi a permissão dela para chamar ela assim, viu? Nossa querida MCFF, né? Nossa Flávia Fonseca,
que é a nossa VP aqui de... o termo é pessoas e Pessoas e cultura, né? cultura. Pessoas e Isso. cultura da Davita. O famoso Né? RH. O RH, exatamente. Eu fiquei com esse prêmio que eu vou ter chegado na final ali, né, dos 10 RH, esse aí acabou me tirando do termo correto. Mas, Flávia, eu queria te convidar aqui para você compartilhar com a gente, né, o seu conhecimento na área, né, e também dar as boas-vindas à sessão, nossa sessão nacional aqui da Davita. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Primeiro eu queria parabenizar o Dr. Flávio pela apresentação. Quero perguntar se aceita engenheira nesse grupo, engenheira com 25 anos de recursos humanos para contribuir com esse grupo super interessante. E eu acho que o Dr. Flávio acabou deixando, né, abriu a minha sessão, porque eu trouxe, né, uma breve fala para vocês, justamente compartilhando que os fatores humanos, né, as soft skills, elas são importantes para qualquer profissão, né? Então, com certeza, na medicina tem uma importância muito relevante, porque os médicos estão lidando diretamente com a vida de outras pessoas, mas as soft skills são importantes no mundo corporativo, no mundo dos engenheiros, dos administradores e de qualquer profissional, dos profissionais de educação física. Então, eu queria ampliar um pouco o olhar para além, né, da medicina, e eu acho que todo mundo conhece esse clichê, porque a gente contrata pelas habilidades técnicas e demite pela comportamental, pelas soft skills, né? Então, isso no mundo, né, empresarial, a gente fala muito, e eu, em 25 anos de carreira, vi muito isso na minha vida profissional, né? Em 25 anos de recursos humanos, em diversas empresas grandes, trabalhei na Vale, trabalhei na ESSO, trabalhei na Bodytech, já estou há quase 3 anos aqui na Davita, e já me deparei com inúmeros casos em que a pessoa era excelente tecnicamente e faltava, né, a habilidade humana, faltavam as soft skills para aquele profissional brilhar, né? E a gente, né, nós, né, como profissionais, não somos culpados de eventualmente ter gaps nas soft skills, nas habilidades humanas, porque isso não nos ensinam isso durante a nossa vida acadêmica. Então, deixa eu tentar, eu acho que eu vou botar aqui o meu arquivo para compartilhar, e aí eu acho que vai... Vocês estão vendo? Então, a gente não aprende isso na escola, né? Então, na escola, na faculdade, a gente aprende sempre as habilidades técnicas. Então, o engenheiro vai aprender, né, os assuntos relacionados à engenharia, os médicos vão aprender os relacionados à medicina, os psicólogos em relação à psicologia, mas o que forma a gente como ser humano, né? O que traz essa bagagem que a gente precisa para navegar na nossa vida profissional e pessoal. Então, foi aí que em 2018, eu fui convidada por uma escola chamada Conquer, que eles criaram, né, uma metodologia de ensino e conteúdos justamente voltados para essas temáticas que não são tratadas na escola nem na faculdade, né? Então, um dos cursos é o de inteligência emocional, que existe até hoje, né? A Conquer tem uma reputação muito boa no mercado, e eu fui por alguns anos professora desse tema com eles, tá? Coincidentemente, eu havia feito algumas anotações de soft skills, de habilidades comportamentais que são muito importantes para os médicos, e coincidiu 90% com o que o Flávio já falou, né? Então, comunicação, empatia, trabalho em equipe, gestão de tempo. Então, todas essas são soft skills muito importantes, né? Na relação com os pacientes, na segurança da medicina, na medicina colaborativa. A medicina é muito colaborativa, envolve diversos atores no dia a dia de trabalho de vocês. Mas hoje eu queria focar especificamente em inteligência emocional. Vocês viram que o conteúdo do Dr. Flávio passou por diversos temas em 20 minutos, o que a gente precisaria de horas, né, para debater, para explorar mais em detalhes. Então, é um assunto muito amplo, e aqui a gente só está realmente para
provocá-los para que vocês continuem se especializando e se aprofundando no tema, né? A única coisa que faltou na apresentação que o Marcelo fez foi mostrar minha filha, né? Então, não posso começar sem mostrar meu marido e a minha filha, que ela faz eu querer ser melhor todo dia. Então, por mais que eu trabalhe com pessoas há 25 anos, eu estou cada vez mais querendo me aprimorar e ser melhor nas minhas habilidades humanas, né? Então, isso é uma jornada, a jornada da inteligência emocional especificamente, ela não acaba nunca, né? Então, quanto mais você se conhece, mais controle você tem sobre si e nunca acaba, né? A gente costuma também, outro clichê grande em gestão, é que as coisas que acontecem, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também, é como se fosse um iceberg. Então, você tem a parte visível das coisas que acontecem, das relações, e você tem o que fica embaixo do iceberg, né? Então, as emoções, os conflitos, as relações, coisas que não são faladas. Então, por isso a importância da gente cada vez mais se aperfeiçoar e se moldar e se desenvolver para a gente aperfeiçoar essas nossas habilidades, tá? Então, a inteligência emocional nada mais é do que como levar a inteligência para as nossas emoções. É um grande diferencial comportamental. Então, eu realmente destaco, dentre todas as habilidades não técnicas, todas as habilidades comportamentais, eu acho que a inteligência emocional ela tem um peso muito grande porque ela envolve vários outros fatores, não apenas... ela não termina em si, né? Ela envolve vários outros aspectos. E uma coisa que a gente fala em inteligência emocional, que, né, algumas pessoas falam, eu vou deixar de ser ansioso, vou deixar de sentir aquilo que, né, geralmente eu sinto. Isso é impossível, tá? Então, a gente não consegue deixar de sentir ou controlar os nossos sentimentos, mas a gente administra as nossas reações. Esse é o grande recado. A gente continua sentindo, a emoção ela continua vindo, porque a gente não consegue controlar, isso faz parte da nossa formação humana, mas a gente consegue administrar o que a gente faz a partir das nossas emoções e dos nossos sentimentos, tá? Então, trazendo também mais um autor aí para vocês, complementando o que o Dr. Flávio já falou, o Daniel Goleman, ele na década de 90, ele traz esse conceito da inteligência emocional e, na época, ele baseia a teoria dele em 4 pilares, basicamente. O autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a sociabilidade, como se fossem os pilares da inteligência emocional. Atualmente, ele fez uma revisão desse conteúdo, acrescentou um pilar, mas a ideia básica ela é a mesma. E hoje, aqui com vocês, nesses 10 minutos, eu vou tentar passar rapidamente por algumas ideias que compõem o autoconhecimento e a autogestão, tá? Mas isso aqui é assunto para... Esse curso, especificamente, na Conquer, ele tem mais de 40 horas, então ele é um curso extenso, né? Relativamente extenso para esse tema, e tem uma série de dinâmicas e exercícios que são feitos, porque realmente é algo profundo, né? Aqui a gente está dando só um overview do tema, tá? Então, o autoconhecimento, antes da gente... tentar ser empático, antes da gente ser líder, antes da gente conseguir fazer um bom trabalho em equipe, a gente tem que se conhecer. Então, né, o que são essas emoções que eu tenho dentro de mim quando alguma situação acontece e como é essa minha resposta aos estímulos, né, do dia a dia. Tudo que já aconteceu na nossa vida tem um impacto em quem nós somos hoje. Tudo que acontece hoje terá um impacto em quem a gente vai ser no futuro. E o autoconhecimento do outro também aumenta o nosso autoconhecimento, né? E é isso que é uma jornada realmente sem fim, tá? Falando um pouco agora de autogestão, o Dr. Flávio já até passou um pouco por isso, né? Entre o nosso sistema racional e o nosso sistema emocional. Isso vocês com certeza vão saber melhor do que eu. Isso está relacionado a uma estrutura cerebral, né? Então, a nossa amígdala cerebral, que é lá do nosso cérebro primitivo, ela tem essa característica emocional, ela simplesmente recebe o estímulo e responde, né? Não tem um processamento dessa informação, desse estímulo. E o neocórtex, que é o cérebro moderno, ele é o racional. Então, quando a gente fala, né,
gente, conta até 10, respira, vai fazer outra coisa e depois volta, é porque, de fato, o cérebro precisa de tempo para processar as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, cada um vai encontrar a sua forma de lidar com com esses estímulos, mas, de fato, você precisa tempo para o seu cérebro processar o que acontece, né, no dia a dia de uma forma adequada, tá? Uma outra técnica que a gente compartilhava no curso é qual a importância do que aconteceu, disso que aconteceu na minha vida? Devo mesmo reagir dessa forma? Vai ter algum efeito? Então, usar aqueles microsegundos para ajustar a escala mental, né? Usar uma escala mental para ajustar a sua ação. Então, se eu levei uma fechada no trânsito, se alguém no hospital falou comigo de uma determinada forma que eu não gostei, que me deixou muito irritado, se é uma pessoa com quem eu não vou ter mais contato, vale a pena eu reagir de uma forma forte ou é melhor eu respirar, mudar o foco e não reagir, né, de uma forma destemperada? Então, cada situação na nossa vida exige um tipo de reação. Então, se é uma coisa dentro de casa, com meu marido, com a minha filha, eu vou precisar resolver aquilo. Eu não posso simplesmente passar por cima da situação. Mas outras situações, no trânsito, com pessoas que eu não vou ter mais contato, talvez eu possa me poupar e não reagir de uma maneira forte, né? Mensagem de WhatsApp, e-mail, né? Como elas podem ser diferentes depois de uma noite de sono, né? Briga de trânsito. Então, até quando a gente estava organizando a live, eu mandei isso no grupo, um post de Instagram. Mas ele resume bem, né? Inteligência emocional é quando você quer mandar textão, mas responde entendi. Então, isso é muito bom, porque o WhatsApp hoje em dia realmente a gente com certeza gera muitos conflitos de forma desnecessária por reagir de forma instintiva àqueles estímulos. Então, vai responder, manda para você mesmo, cria um grupo com você mesmo no WhatsApp, manda para você, manda para revisão, manda para alguém ler antes, mas contenham esse ímpeto, né, de responder sem pensar e sem dar tempo ao cérebro. Tem um filme, né, que é muito, muito ilustrativo da inteligência emocional e da gestão das emoções, que é o Divertidamente. Eu acredito que todos aqui tenham visto. Agora já tem até o Divertidamente 2, que inclui novas emoções, né? Essas são as 5 emoções básicas do ser humano, né? A raiva, a tristeza, o medo e a alegria e o nojo. E cada uma delas tem uma função na nossa vida, né? Então, você tem nojo de algumas coisas para te proteger, né? Você tem tristeza também, tem uma função na sua vida. E o Divertidamente 2, ele traz ansiedade, traz outras emoções que são emoções, não são do grupo principal, mas que são emoções muito importantes também no nosso dia a dia. Tem uma cena do Divertidamente 2 que mostra uma crise de ansiedade que eu acredito que quem já tenha passado por essa experiência vai se reconhecer ali, porque realmente eu nunca passei por uma situação assim, mas como as pessoas descrevem, parece ser perfeita, né? Então, é uma forma ilustrativa de mostrar como funciona aí, as emoções e o gerenciamento. E o que é muito importante para nós adultos, a gente sempre aprende que, né, quando criança, que tem sentimento bom e ruim. Você não pode ficar triste, você não pode ter medo, porque isso é algo ruim. E a gente tem que mudar essa chave. Cada sentimento, cada emoção é uma fonte de informações. Tá? Então, por que eu estou me sentindo frustrada nessa situação? Por que isso daqui está me dando tanta raiva? Isso é uma fonte de informação sobre você mesmo, que relaciona com o seu autoconhecimento, para você conseguir entender e agir de uma maneira diferente quando essas emoções vierem, porque elas vão vir. Isso você não consegue controlar, mas você pode gerenciar e administrar. Então, a forma correta de dizer eu preciso administrar a minha ansiedade. Você não vai controlar a sua ansiedade, você vai administrar a sua ansiedade, tá? E outra autora muito conhecida dentro desse tema é a Susan David, que ela fez uma evolução do conceito de inteligência emocional para agilidade emocional. Então, o quanto nós somos exigidos atualmente
para saber lidar com as nossas emoções e adaptar as nossas emoções à realidade, né, ao dia a dia e para as novas situações que se apresentam, tá? Então, esse TED Talk é muito famoso, tem no Decola, né, O Dom e o Poder da Coragem Emocional. Ela conta muito da história dela, e aí eu deixo aqui para vocês, nesses 15 minutos, essas pequenas contribuições. Queria agradecer e passar a bola aí para a Fernanda, que vai fazer a mediação final. Obrigada a todos. Excelente, Flávio. A gente que agradece por você ter aceito o convite, né? E ter dado, né, continuidade. Eu acho que casou super bem a sua aula com o professor Flávio, né? E aí a gente aproveita esse momento final, traz a Fernanda também aqui para a discussão, né? Para a gente, né, tentar fazer um debate dessas e talvez de aplicações práticas, né, desses conceitos que vocês, né, falaram aqui nas suas aulas, né? Então, queria trazer novamente aqui a Fernanda Saboia, que ela é coordenadora do Serviço de Psicologia dos Hospitais da Rede Dor Regional Sul, especialista em Psicologia Médica e Hospitalar. Tá joia? Fernanda, por favor, seja Obrigada. bem-vinda à nossa sessão, viu? Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite, Flávio. Bom, a encomenda para mim era de trazer algumas considerações para estimular o debate. E enquanto ouvia, né, a Flávia e o Flávio, fui pensando e anotando aqui algumas coisas. Bom, como a gente está inserido numa mesma sociedade, eu não posso deixar de falar de um tema que atualmente tem ocupado, acho que os nossos aparelhos de telefone, quem está no Instagram, sei lá, Facebook e tal, e não se fala de outra coisa senão do tal do bebê reborn, né? A Fernanda, o que você vai falar de bebê reborn? Então, assim, bom, é uma consideração para a gente pensar, né? Parece, né, justamente que nesse momento, essa situação, a relação desses tais de bebê reborn que estão provocando um mal-estar aí, né, em um monte de gente. O que é isso? Chá de bebê, foi na consulta com o médico, não sei se algum nefrologista já recebeu um bebê reborn com creatinina alta, né? Mas, enfim, pode ser que daqui a pouco chegue. Mas parece que revela, né, um mal-estar de lidar com o fato de que nas relações humanas, fugir completamente do conflito, lidar com a diferença do outro, lidar com o inesperado, é algo que faz parte da vida, né? No bebê reborn não tem isso, porque a mãe sabe exatamente quando ele está com frio, e quando não está, ela mesmo responde, não é frio, é isso. Quer dizer, uma forma ali de você com você mesmo, mas numa ilusão de que tem ali um terceiro. Mas o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com a prática? Eu não sei se o nosso público é misturado médico, enfermeiro, físio, não sei como é que está. É uma equipe multiprofissional, isso. E que trabalha em hemodiálise e nefrologia de forma geral, também hospitalar. Pessoal que trabalha, né, profissionais de saúde inseridos no tratamento de pacientes nefrológicos. E a gente lida com pessoas em situações de intensa fragilidade e com manifestações de comportamento diferentes, né? Que não é que nem o bebê reborn, né, que a gente coloca ali, ele fica paradinho, vai ter frio a hora que eu disser que ele está com frio, vai ter fome. O cliente tem vida própria, né? E nem sempre ele leu o livro, o mesmo que a gente leu, e não é que às vezes ele reage de uma maneira completamente diferente do que a gente imaginava. O que isso exige da gente? E aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês, eu agora, essa altura da vida, resolvi voltar para o banco da universidade e resolvi fazer mestrado, né? Como se já não fosse pouco, né? Eu já não estivesse pouco ocupada, resolvi isso. E uma pergunta, né, que faz parte da minha pesquisa com médicos é justamente por que você escolheu
fazer medicina, mas serve para a enfermeira, serve para o fisioterapeuta, serve para a psicóloga que está em um hospital, porque de qualquer forma as pessoas podiam estar trabalhando só nos seus consultórios, mas se inseriram de alguma forma, ou numa clínica de diálise, cada um fez o seu caminho e a sua escolha. E quais têm sido as dificuldades, né? No início da medicina, o que a gente via era os diagnósticos muito feitos em cima da observação clínica. Era quase artesanal, né? Era o cheiro. Até não muito tempo atrás, os cirurgiões cheiravam quem não estou vendo os rostinhos, né? Mas se tiver gente aí muito jovem, pode ser que não saiba, mas os cirurgiões cheiravam o curativo. E isso dava uma dica, né? Do tipo de infecção que aquele paciente podia estar apresentando, assim como antigamente na medicina se observava, né, os humores. E conforme a medicina foi avançando e se tornando mais tecnológica, parece que houve um certo afastamento em alguns campos, justamente do aspecto clínico. Clínica, a origem etimológica da palavra é cliner, inclinação, se inclinar para você chegar mais perto, você ouvir o outro. E quer dizer, junto com isso, aumento tecnológico, ganhamos um monte, as pessoas passaram a viver mais, passaram a sobreviver de situações que antes não sobreviviam. Por outro lado, a gente começa a ver aumentar também queixas de adoecimento ocupacional, burnout, fadiga por compaixão, sofrimento moral, e muitos problemas relacionados à judicialização, né, que dizem respeito às habilidades comportamentais de lidar com essas situações. Então, o médico vem sendo exigido, vem sendo formado para lidar com a tecnologia e, ao mesmo tempo, sendo exigido na relação com o paciente de se comunicar melhor, de desenvolver empatia, resiliência, inteligência emocional. Como é que fica isso para todo mundo, né? Às vezes eu tenho a impressão de que como se não bastasse ter que dar plantão, saber o antibiótico certo, qual é o cálculo daquilo outro, eu ainda tenho que saber fazer todas essas coisas. E o médico do futuro, ou a enfermeira do futuro, que habilidades vão ser requeridas? Porque a gente está vendo aí um monte de máquina fazendo coisas com mais rapidez e eficácia, e que parte que é indispensável? Que a máquina precisa ser orientada, ela precisa aprender com alguém ela é capaz de mais armazenamento que a gente, né? Mas alguém precisa passar a experiência. Então, é mais uma provocação, falei aqui um monte de coisa, mais para provocar mesmo, né? Por que será que com tanta evolução a gente precisa, sim, se dedicar e cada vez tem sentido mais necessidade de desenvolver esses aspectos relacionados aos fatores comportamentais. Eu implico um pouco, sabe, Flávio, com habilidades não técnicas. Não curto muito esse nome, porque até tem como, né, desenvolver essas habilidades. Flávia trouxe aqui um pouco disso, você também falou isso, né? Mas eu não gosto da contraposição do técnico e não técnico, porque isso parece que dá mais importância para um lado que para o outro, e eu acho que são questões, né, habilidades, competências que a gente precisa aí desenvolver ao longo da nossa prática. Eu pego a provocação, eu pego. Eu pego. Posso, Flávio? Flávio, tem? Eu não estou mais vendo a telinha do Flávio. Claro que pode, Flávio. Obrigada. Então, eu vou até aproveitar algo que eu ouvi hoje, que eu achei fantástico, numa reunião aqui que eu participei, e é um coach muito experiente, né, num trabalho aqui com a gente. Ele falou: desenvolvimento é E, não é ou. Então, eu achei isso bem interessante. É integração. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, a gente vai agregando habilidades, né? Então, não é técnico ou não técnico, mas é o técnico e o humano. E a gente vai somando e vai se tornando um ser humano e um profissional cada vez melhor. Sobre a provocação das habilidades humanas e da importância, e também ampliando um pouco além, né, da medicina, hoje eu tenho estudado muito a questão das profissões do futuro, e daqui a, não sei, 50, 60 anos, as profissões que
vão perdurar por mais tempo são as relacionadas ao cuidado humano. Então, essas profissões ainda estão distantes de serem superadas pela máquina. Então, elas vão ser as últimas, talvez, que a gente vá ver, né, um impacto tão grande quanto as operacionais, que vão acontecer em 3, 4, 5 anos. Né? Então, se é um médico jovem, por exemplo, uma pessoa, um enfermeiro jovem, um técnico de enfermagem jovem, um profissional jovem, que escolheu um ofício relacionado ao cuidado com as pessoas, para ele ter sucesso, eu imagino que vai ser fundamental ele ter esse pacote, né, das habilidades humanas desenvolvido. Caso contrário, ele vai ser preterido em relação a outros que sejam mais completos e que tenham mais essas valências, né? Porque as pessoas cada vez mais vão procurar seres humanos para serem cuidados, né? Então, isso realmente, até a máquina substituir isso, o cuidado humano, isso ainda vai levar tempo. E algo que eu aplico muito no meu dia a dia, né? Para uma pessoa que escolhe esse trabalho, né, de ser um líder de uma empresa, ou de ser um médico, ou de todas essas profissões de cuidados com pessoas, você precisa ter esse amor genuíno por pessoas. Você tem que gostar de lidar com pessoas. Então, se em determinado momento da carreira você se depara que você escolheu uma profissão que é altamente relacionada ao humano e você não sente prazer em lidar com todas essas adversidades que a Fernanda colocou, esses 1000 comportamentos adversos e que surpreendem, que não são esperados, e você ter habilidade para botar essa bola em campo e resolver, talvez não seja o ofício ideal para você. Então, eu falo, né, eu faço 25 anos, né, de recursos humanos, eu brinco, eu sou um labrador humano. Então, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto dos temas que estão relacionados a lidar, né, com os seres humanos. Então, isso que eu acho que é uma pergunta que cada um individualmente tem que se fazer. Cara, eu gosto. Eu já me deparei com líderes de grandes equipes e empresas, ai meu Deus, mas eu não gosto disso, é muito chato de fazer gestão de pessoas. Então você não pode ser um líder, porque são né, como se aquilo fosse realmente um requisito básico para aquela função. Essas são minhas contribuições. Excelente. Flávio, quer entrar nessa discussão? Sim. Em relação à solicitação da Flávia e entrar no grupo, existe um outro grupo da qual a Fernanda também faz parte, e você já está incluída. Só depois eu preciso do seu contato para colocar você no grupo e você será muito bem-vinda. Em relação ao que a Fernanda falou, com certeza o termo habilidades não técnicas é inadequado. E isso eu acredito que um dia vai mudar. Um grupo de experts vai se reunir e vai mudar o nome, porque também é técnico, é apenas uma outra competência. Eu gostei muito, Flávio, do que você falou. Eu acho que as nossas falas se complementam e eu tenho certeza de que a gente, juntos, pode fazer muita coisa. A Fernanda, eu acho uma pessoa excepcional, admiro muito. Ela já é uma amiga de tempo e a gente sempre está dividindo algum projeto e agora a gente está nesse grupo de fatores humanos que está crescendo, que vai começar a ficar mais ativo em breve. Acho que, não sei, é possível, Flávio, não sei se a gente tem tempo para saber se a plateia quer colocar alguma questão. Sim, gente, por favor, Claro. podem se manifestar tanto no chat, quanto se quiser levantar a mão, um espaço para você. Enquanto isso, Bruno, você geralmente tem alguma mensagem, alguma pergunta sempre, né, nas sessões, então eu queria também abrir o espaço para você aqui, você que é o idealizador dessa sessão mensal. Marcelo, obrigado. Eu queria agradecer primeiro aí ao Flávio, à Flávia, à Fernanda. Eu, na verdade, acho que a gente está fazendo um evento aqui falando sobre, né, habilidades, soft skills, né, que é a primeira vez, sei lá, acho que quase 20 anos aí de formado e uns 15 de nefrologia que eu vejo a gente discutir dentro da nefrologia, sabe? Então, eu não sei, eu já trabalhei muito tempo com o Flávio dentro da terapia intensiva e agora, né, já tem bastante tempo dentro da nefrologia, mas nunca vi nenhuma sessão, nenhum congresso, tanto aqui no Brasil como lá fora, a respeito do tema. E a gente vê, né, que o nefrologista, e não só o médico, né, mas o enfermeiro, todos que estão atuando dentro desse campo,
eles precisam ter o desenvolvimento dessa habilidade, né? A gente lida com um paciente que tem uma doença crônica, principalmente aqueles pacientes que estão em diálise, né, ambulatorial. Então, eles fazem um procedimento recorrente, esse contato é extremamente intenso. Então, o desenvolvimento dessas habilidades é de extrema importância para o, né, pro bem-estar do paciente, para o sucesso da assistência. E quando a gente vai para dentro da terapia intensiva, para dentro do hospital, é muito importante também, porque a gente acaba sendo um médico que trabalha em equipe, né? A gente precisa trabalhar com a equipe do hospital, com as diversas equipes que estão permeando o cuidado daquele paciente. E a gente vê que é notório que aqueles nefrologistas que conseguem desenvolver mais essa habilidade, eles, de uma forma geral, eles conseguem ter um sucesso maior e o caminho para ele fica facilitado e, consequentemente, eles conseguem entregar uma assistência que o paciente percebe como tendo maior valor. E é isso, a gente vê, né, no dia a dia pessoas com capacidades técnicas excepcionais, mas que às vezes não conseguem, nesse ambiente que precisa ser um ambiente que você tem que se relacionar com o paciente, com família, com outras equipes, né, conseguirem performar tão bem por falta do desenvolvimento dessas habilidades. Então, assim, Sabe, Bruno, desculpa, eu Não, estava é só... lembrando, né, bom, também já ia mais de 25 anos na terapia intensiva, né, e eu estava me lembrando que é uma mudança também que veio acontecendo ao longo dos anos, que o nefrologista, ele era o cara, né, lá atrás que decidia pelo momento, muitas vezes, de interrupção do tratamento, ou limitação do tratamento, dos esforços, ou o que seja, né? Precisa dialisar aquele paciente que já está, né, sem muita possibilidade de reversão e tal. Me lembro muitas vezes dessa discussão e que exige justamente, né, a capacidade ali de interação, de liderança, de comunicação, não só com os outros especialistas, com o intensivista, como com a família. Então, assim, eu estava lembrando disso quando o Flávio me fez o convite e falou que era para um grupo de nefrologistas. Eu fiquei pensando, né, em como costurar, né, essa inter-relação do trabalho do médico, já que ele falou que ia falar aí de CTI, principalmente, e com as exigências desse trabalho, porque não é só ligar, de jeito nenhum, é longe de ligar a máquina, né? Ou das equipes que estão lá do lado, que não é simples o paciente que fica ali, falando de todos os pontos de vista, mas do psicológico, mas ainda ficar 4 horas sentado naquela cadeira, né, com uma série de sensações. Então, o quanto a gente não está ligando apenas com um órgão que está disfuncional, mas a gente está lidando com uma pessoa que precisa integralmente desse cuidado, né, integral da equipe mesmo. Pessoal, exato. O pessoal está começando a se manifestar aqui no grupo. A Kátia tem uma dúvida que eu tive também na apresentação, né, que foi esse termo, o burnout por compaixão. Fadiga por compaixão. Fadiga, né? Fadiga. Uhum. Uhum. Então, no caso de repente, envolvido num caso, tal, mais ou menos assim... Sim, já tem bastante artigo sobre o tema, não é um termo novo, né, mas é um esgotamento, um sofrimento por lidar com o sofrimento do outro. Acho que é a maneira mais simples de esclarecer, mas se vocês quiserem, acho que se jogar, eu posso mandar algumas referências, depois eu mando pelo Flávio, ele compartilha, mas não é difícil de encontrar artigos sobre o tema, se vocês jogarem no MD Consulting, enfim. Certo. No Cielo. Tem um comentário aqui, deixa eu só ver aqui. Quem foi que falou? Marcelo, meu xará. A não aderência por parte de determinados pacientes, especialmente alguns daqueles em tratamento há mais tempo, é um campo minado e difícil percurso de exploração. Ele faz uma pergunta: qual seria a tática, de forma geral, para abordar tal comportamento? A não aceitação ali de determinadas situações, né? Levando em consideração que por trás dele normalmente estão a frustração, desesperança e a fragilidade travestida de resistência. Eu acho que é excelentes considerações aqui, Marcelo.
E aí ele comenta assim, eles influenciam os mais novos e isso é um imenso problema. Realmente, assim, no paciente incidente em diálise, né? Talvez os prevalentes também, que são mais novos, né? De repente, né, por ter aquela ligação com a máquina, a gente vê bastante sobre isso. Eu queria que vocês comentassem a respeito desse tipo de situação que o Marcelo traz aqui. Eu acho que a Fernanda tem melhores condições do que eu para falar sobre esse assunto especificamente. Uhum. Você quer falar, Flávia, alguma coisa? Não, depois eu falo sobre outro assunto. Sobre essa Ok. pergunta, eu acho você melhor. Tá. Então, acho que a não adesão ao tratamento é um tema que angustia muito a todo mundo, né? Porque, bom, os profissionais estão ali empenhados em restaurar a saúde, em restabelecer a qualidade de vida, e o paciente não segue as orientações. Esse é um fator do comportamento humano muito curioso, né? Por que será que às vezes o ser humano, ou muitas vezes o ser humano, age contra si próprio? É incrível, né? A pessoa por que será que alguém, ao invés de cuidar bem do seu corpo, trata mal do seu corpo? De diversas maneiras. Pode ser não aderindo ao tratamento. Eu penso que não existe uma resposta única para isso. Não há um fazer único que dê conta da adesão. Vai ser preciso uma avaliação. E aí eu entendo que essa avaliação precisa ser por um especialista, para que, a partir dessa escuta, né, seja identificado o que contribui para esse comportamento, às vezes de negligência, de responsabilidade ou de se tratar mal, de fazer mal ao próprio corpo, de não proteger a própria vida, que é algo que é inerente, né? A gente não consegue se matar segurando o nariz, né? Assim, é instintivo. A gente se defende para se manter vivo, a não ser quando a pessoa está psiquicamente adoecida e acaba provocando o autoextermínio, mas geralmente o corpo da gente está programado para se defender, para a gente viver, para prosseguir. Então, infelizmente eu não tenho, ou felizmente, porque senão a gente ia ser robô, né? Então, essas diferenças existem. O que eu posso recomendar é uma avaliação profissional, para que a gente não parta do princípio de que todos não aderem pelo mesmo motivo. E aí sim a gente possa construir junto com o paciente um melhor caminho para a adesão e melhores resultados do tratamento. Eu só posso falar? Pode sim, Flávio. Eu tenho uma pergunta para a Flávia. Vamos lá. Flávia, como é que você melhora em relação à inteligência emocional? Existem cursos, existem treinamentos, workshops? Como é que funciona? Existem, Flávio, então, trazendo até uma analogia do esporte, talento é 1% aqui, tá? Então, o resto é trabalho mesmo, é observação, investimento de tempo para você ir melhorando dia a dia, né? Então, esse curso tem muitos livros, muitos TED Talks, que à medida que a gente, né, consome, você já vai tendo muitos insights. Tem esse curso da Conquer, então a Conquer é uma escola online que eu acho fantástico, eu não dou mais aula lá, mas esse curso de inteligência emocional deles eu acho excepcional, porque é bem mão na massa mesmo, é na prática, algumas técnicas, algumas dicas que eles dão que eu acho que são fazem muito boas provocações. E, obviamente, Fernanda aqui como psicóloga, né, eu acho que a terapia é um caminho, assim, de um suporte incrível. Eu acho que para pessoas, né, com grandes responsabilidades e que lidam com essa inconstância do ser humano e essas mudanças de realidade no dia a dia, eu acho que a terapia ela é uma ferramenta muito poderosa, né, para a gente
lidar com as situações que a gente enfrenta diariamente. E aí eu tive um insight quando vocês estavam falando, o Bruno falou, né, que nunca teve nenhuma aula para médicos com esse tema. Não é um privilégio dos médicos, tá, Bruno? O engenheiro também não tem, o administrador também não tem. Então, esse não é um tema que é abordado nas nossas formações. E um atalho, né, um caminho que a gente usa nas empresas para desenvolver os profissionais é a mentoria. Então, eu tive um insight de, assim, será que a gente não conseguiria criar um grupo de médicos que sejam mais habilidosos nessas frentes para servirem de mentores para outros jovens? Então, a mentoria nada mais são do que conversas poderosas que, através da experiência do outro, você vai fazendo a sua própria caminhada, diferentemente de um processo de coaching, né? O coaching, você tem objetivos, é uma coisa mais definida. A mentoria, você traz o teu desafio e aquele, né, mentor, aquele guru, vai te ajudar nessa caminhada. Então, acho que a gente pode pensar, a gente hoje já trabalha com uma plataforma de desenvolvimento aqui na Davita, de mentorias. Confesso que eu nunca pesquisei se a gente tem muitos médicos ali, médicos abordando esse tema, mas é algo que eu vou fazer com o Bruno aqui na empresa depois, mas eu acho que seria um tema interessante, até para o grupo, né, de estudo, para identificar esses profissionais e que poderiam fazer essa contribuição para a profissão, tá? Então, acho que é trabalho, mão na massa, arregaçar a manga e falar assim, ó, cara, eu preciso melhorar nisso. Eu sou uma pessoa muito reativa, eu respondo rápido e eu sempre me aborreço porque alguém vem falar comigo, eu já dou aquela resposta cruzada. Então, eu vou melhorar nisso. Então, você foca naquilo. Tem até um conceito que eu passei muito rápido aqui na apresentação, mas que eu acho ele muito interessante, que é a ativação reticular. Então, quando você se propõe alguma coisa e aquele assunto ele passa a fazer parte ali das suas prioridades, você vai prestar muito mais atenção nele. Então, por exemplo, quero alugar um apartamento. Isso está ali na sua cabeça. Você vai ver placa de aluga-se o tempo inteiro. Ah, estou grávida, só vou ver mulher grávida na rua. Não é porque o número de grávidas aumentou na rua ou o número de apartamentos para alugar aumentou na rua. É porque você está prestando atenção nisso. Então, isso vale também para o nosso autodesenvolvimento. Quando eu passo a prestar atenção em um determinado aspecto, você vai com certeza evoluir se você colocar a mão na massa e trabalhar para aquilo. E aí tem várias outras, Fernanda também pode complementar, mas existem várias outras formas de você aumentar o seu autoconhecimento, né? A terapia é uma delas, tem gente que se conecta com a natureza, tem gente que vai via religião, então, assim, o importante é você saber quem você é, por que eu tenho determinadas reações, por que eu ajo dessa maneira no mundo, por que eu me apresento assim para as outras pessoas. Isso tem alguma dica no teu passado que vai te dar algumas respostas. Mas sabe, Flávia, aqui, de fato, né, e aí acho que isso conversa com o que Flávio falou também, né, relacionado aos erros. Eu acho que é muito importante também que a gente sempre deixe um espaço para as incertezas, né? Porque se a gente tem certeza demais, se a gente está muito focado só numa coisa e acha que a gente sabe exatamente aquilo, o nosso cérebro vai nos enganar. E essas heurísticas conduzem aos erros. Então, acho que é importante deixar sempre algum espaço para dúvida, para incerteza, para curiosidade, porque isso também é importante para o desenvolvimento, né? Nós que somos seres de linguagem, estamos sempre fadados a algum tipo de mal-entendido. Era o que eu brincava do bebê reborn. Por mais que eu que alguém tenha o dom da oratória, se expresse muito bem, eu não tenho garantia de que o outro vai alcançar exatamente o que eu quero passar, principalmente quando há afetos envolvidos. Eu acho que esse é um desafio dos profissionais de saúde, lidando com pessoas em situações nas quais há muito afeto envolvido, vulnerabilidade. Então, claro que eu tenho que puxar a sardinha, eu acho, e observo isso, né, que quem lida com gente e se trata, consegue trabalhar melhor e viver um pouco mais satisfeito. Pelo menos, ou ficar mais satisfeito com as suas insatisfações e imperfeições. Sem dúvida. Pessoal, eu queria dar os parabéns para o Bruno, que mostrou que é uma pessoa de visão, ao realizar essa reunião com um tema que ainda é considerado não convencional no meio médico. Vou dar um exemplo. Recentemente, fui convidado para dar uma aula no hospital. A pessoa me perguntou, você quer falar sobre o quê?
eu falei sobre fatores humanos. Ele falou, não, Flávio, eu quero que você fale sobre doença. E é assim que ainda a maior parte dos colegas pensa. A minha missão, nos últimos anos, tem sido disseminar a importância dos fatores humanos na medicina, especificamente na UTI, porque eu sou intensivista. Então, quando eu sou convidado para dar aula, se me pedem para escolher o tema, eu coloco fatores humanos. No sábado, eu dei aula no Congresso Baiano de Terapia Intensiva em Salvador. Falei sobre fatores humanos. Na semana que vem, vou dar aula sobre fatores humanos no Congresso Português de Terapia Intensiva em Lisboa. Hoje estou aqui. Quinta-feira, vou participar de um webinar de fatores humanos. Então, finalmente, a minha luta está trazendo resultados. Eu tenho esse grupo que eu montei com colegas europeus, mas estou criando um no Brasil. Estou muito feliz que eu estou vendo que falei sobre fatores humanos na Faculdade Estácio na semana passada. Algumas pessoas pediram para estar no grupo e já estão ouvindo a gente. Eu queria mandar um beijo para Eliane e para Letícia, que estão aqui nos ouvindo. Tá? A Fernanda já é do grupo, a Flávia já está no grupo, só falta oficializar. Então, assim, junto, a gente vai crescendo e vai mostrando para as pessoas que a habilidades não técnicas, fatores humanos, é algo talvez mais importante que habilidades técnicas, quem sabe? O Flávio, eu vou falar uma coisa aqui. Primeiro, te agradecer. Dizer que o Flávio é um grande mentor para mim, tá? O Flávio é autor de diversos livros de medicina intensiva, assim, ele é super conhecido no Brasil e mundo afora. E aí, Flávio, eu acho que você podia pensar em lançar uma edição de um livro de fatores humanos dentro da área de saúde, tá? Sua próxima publicação como escritor. Na realidade, eu tenho esse projeto. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque a maior parte dos meus projetos eu não consigo terminar. Mas quem sabe? Muito bom. A gente vai ficar na guarda aí, viu, Flávio? Vamos cobrar, né, Bruno? Uma boa. Tô vendo aqui o chat, muita interação, né? Eu acho que a Flávia, Fernanda e o Flávio responderam aqui. Pessoal com preocupações mesmo, né? Assim, que de repente, talvez é uma das primeiras vezes aqui que a maioria está tendo contato com aula, com esse conteúdo. E a maioria das preocupações e perguntas aqui foram respondidas, então eu queria dar um abraço aqui. Eu tenho só mais um comentário. Você vai ler os comentários? Não, é porque tem alguns. Você ia ler aqui? Fica à vontade, Flávio. Não, tá. Não, então, tem um comentário aqui dizendo da Beth, falando que o psicólogo da clínica é para pacientes, seus familiares, acho que falta suporte para os profissionais. Eu não sei se a Beth é funcionária, né, a colega da Davita, mas a gente está ampliando o suporte psicológico para os nossos colegas, tá? Aqui a gente chama funcionário de colega. Então, a gente já vem com um projeto, né, de saúde mental, então, pílulas de autoconhecimento, já há mais de um ano. A gente tem um parceiro que trabalha com a gente nessa frente, que tem sido bem interessante, muitas pessoas engajadas no projeto, e agora a gente vai ter realmente um grupo, né, de psicólogos para cuidar dos nossos colegas. Aí depois o Felipe também faz uma provocação aqui, né? Também não sei se ele trabalha com a gente. É nosso RT. Isso. Legal, Felipe. Então, como a Davita pode incluir o desenvolvimento das soft skills no ambiente de trabalho, já estamos fazendo isso, tá, Felipe? Então, a gente está fazendo uma trilha online pela Decola, né, desses temas, e eu já me coloco aqui à disposição de novo, Bruno, quantos grupos você quiser criar para a gente trazer esse tema e, né, compartilhar mais com o nosso time aí, nosso time assistencial em geral, estou à disposição. E vou, por outro lado, conversar com o Bruno para ver se a gente consegue também ter médicos na plataforma que a gente tem hoje de mentoria para atender melhor o nosso público médico, e a gente vai evoluindo nessa frente também. A Djaci faz um comentário relevante, importante escutar as pessoas, não conversar, ouvir prestando atenção. A partir dessa conversa, podemos entender muitos comportamentos humanos. Concordo plenamente aqui, botar um comentário. Quem lida com pessoas, né, tem que ter uma escutativa, que é o que a gente fala, não escutar para responder nessa correria louca que a gente vive, mas ouvir de fato, buscando ali o melhor entendimento, e nem sempre a gente está no melhor dia para isso, né? Então, também esse autoconhecimento, voltando para a questão do autoconhecimento, eu faço muito isso, né? Vocês podem imaginar que muitas pessoas me procuram aqui na empresa para trazer diversos assuntos,
E, eventualmente, se eu estou num bom dia, se eu não estou num dia bom para aquela conversa, eu me conheço e eu vou falar para a pessoa: olha, Marcelo, hoje não é um bom dia para a gente conversar sobre esse tema, a gente pode conversar outro dia. Então, não simplesmente fazer a coisa por, né, cumprimento de tabela, mas fazer no momento que você puder dar o seu melhor para aquela interação ali, tá? Então, isso é autoconhecimento. E aí a terapia te ajuda a dizer não também, porque, né, ao longo da vida você quer sempre agradar e falar sim e ajudar todo mundo, e você vai aprendendo seus limites também para poder contribuir. Então, acho que eram os comentários para a empresa, eu acho que eram esses dois. Psiconefrologia, é interessante essa. Você não vai ler o comentário de Jaci, não, que tu falou que ganhou um presente no primeiro dia das férias. Ah, sim, não, vou deixar isso para você, vai lá. Vai lá. Legal, Jaci. Adorou a aula aqui, fez alguns comentários e realmente ganhamos um presente, né? Com essa discussão, né? Essa abordagem desse tema que é muito importante, né? No cuidado de saúde, né? A gente não está tratando realmente de doenças, né? A gente está tratando de pessoas. Então, a gente tem que saber, né? Ter essas habilidades de como lidar, como enxergar o mundo, né? Então, parabéns, Bruno, por você ter trazido esse tema aí, viu? Você quer encerrar nossa sessão aqui, Bruno? Lembrar que essa aula a gente grava e deixa no nosso canal do YouTube, né? Da Vita Tratamento Renal. Então, youtube.com/da Vita Tratamento Renal, onde a gente tem um playlist das nossas sessões aqui. Marcelo, só já está aí, né, em cima do nosso horário. Só agradecer mais uma vez aqui a presença da Fernanda, do Flávio e da Flávia. Espetacular aqui as aulas aqui, os comentários e a moderação. De novo, assim, eu fico feliz que a gente está fazendo algo que a gente não encontra, né, dentro da nefrologia. E feliz também porque a gente teve mais uma sessão aqui com a casa cheia. Então, significa que o pessoal está gostando, né? A gente já está fazendo isso aí há mais de um ano, de forma recorrente, religiosamente. Todo mês a gente faz nossa sessão aqui. E já deixo aí o convite, né, para o pessoal para a nossa próxima sessão de junho. E só lembrar aqui que em agosto a gente vai fazer o nosso primeiro simpósio, né, da Vita, o simpósio de nefrologia da Vita, que vai ser online esse ano. A gente vai fazer online, vai ser o primeiro, totalmente gratuito. A gente em breve já estamos finalizando aqui a organização, as aulas, e vamos divulgar aí para o pessoal poder se inscrever e participar. Vai ser no início de agosto, né, no final da tarde, vai começar por volta das 18h30, vai normalmente até às 21h30, né, até às 9h30. Vão ser 2 dias, uma terça-feira e uma quarta-feira, e aí a gente vai estar discutindo. Já deixo aqui o aviso e mais para frente a gente vai fazer a divulgação. Acho que é isso aí, Marcelo. É isso. Como o Bruno falou, a gente já tem a sessão, já o tema da nossa sessão e a data, né? Sendo dia 16 de junho. E a gente vai falar de ultrassom, né? O uso de ultrassom na nefrologia, tanto no diálise crônica quanto no cenário de terapia intensiva também. Então, um tema que acrescenta muito, né, para a nossa prática. Né? Então, gostaria de agradecer novamente, Flávio, MCFF e Fernanda, por ter aceito, logicamente, MCFF, a nossa Flávia Fonseca, por ter aceito esse convite, por ter abrilhantado a nossa noite de segunda-feira, viu? Muito obrigado e até a próxima, aí, pessoal. Agradecer a todos que vieram também aqui, ser presente do Teams, e até uma próxima. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.